Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Nós agora vamos falar, nesse segmento, vamos falar dos ensinos dos falsos mestres, suas origens, como é que se originou estes falsos ensinos. Primeiramente, nós hoje queremos falar do grande movimento, e aliás vamos nos centrar nisso, que é o movimento da maior apostasia e heresia que surgiu no meio da igreja, as heresias e apostasia posterior que surgiu no meio da igreja, e principalmente os movimentos que são abraçados pelos neopentecostais. Quando falamos das igrejas neopentecostais, estamos a falar das igrejas, por exemplo, Universal, Poder de Deus, e essas são as neopentecostais, e há muitas ainda aí. E depois temos as igrejas também pentecostais que abraçaram isso, e até algumas igrejas históricas. As igrejas históricas, estamos a falar das igrejas metodistas, Igreja Batista e igrejas evangélicas. Essas são mais ou menos, tem uma lista grande, mas as consideradas as igrejas históricas. Amém? Então, o que é que nós vamos entender? Nós queremos falar da teologia da prosperidade, ou o evangelho da prosperidade. A teologia da prosperidade, como ela começou? Nós vimos que a teologia da prosperidade, no seio das igrejas neopentecostais, a partir dos anos 90 e pouco, surgiu com um indivíduo ou um pastor, titulado pastor, chamado Kenneth Hagin, em Oklahoma, nos Estados Unidos da América. Kenneth Hagin é o grande precursor da teologia, ou o mestre da teologia da prosperidade. Kenneth Hagin teve também os seus seguidores, no caso de Oral Roberts, não é? Oral Roberts, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, quer dizer, eu estou a citar alguns, porque tem muitos mais. J.C. Duplantis, Partial, temos Benny Hinn, T.D. Jakes, temos Chris Oyakhilome da Nigéria, Chris Oyakhilome, Oyadepo, Adeboye, temos também Paul Nash, temos também Yonggi Cho, Joel Osteen, Joseph Prince, Miles Monroe, e temos também Morris Cerullo. Estes são os filhos da teologia da prosperidade. São alguns, porque na verdade existem muitos outros ainda. Então o que é que nós subentendemos? Como é que essa teologia da prosperidade foi inserida no seio da igreja? Kenneth Hagin, que era um falso pastor, um falso mestre, e para muitos que abraçam os ensinos do Instituto Rema, eles estão baseados no Instituto Rema, que todo e qualquer pastor quer fazer Rema que se diz ali. Todos os ensinos do Rema estão baseados, centrados nos ensinos de Kenneth Hagin. Aleluia? Estão baseados nos ensinos de Kenneth Hagin. Então, Kenneth Hagin foi o pai da teologia da prosperidade, que criou o movimento Palavra da Fé, o movimento Word of Faith. Word of Faith foi lançado por Kenneth Hagin. Mas agora, como Kenneth Hagin conseguiu introduzir essa teologia da prosperidade e o movimento Palavra da Fé no seio evangélico? Kenneth Hagin, nas investigações que podemos fazer, e que também estão em alguns conservos também já falam disso, não é? As pregações estão, se formos buscar no YouTube, vamos encontrar também muitas delas. Kenneth Hagin teve os seus ensinos influenciados ou baseados nos livros de Phineas Parkhurst Quimby. Phineas Parkhurst Quimby. Phineas Parkhurst Quimby foi o grande impulsionador
ou vamos dizer, o motivador, ou vamos assim dizer, o pai dos ensinos que trouxeram a Kenneth Hagin, quer dizer, que motivaram Kenneth Hagin a lançar o movimento da palavra da fé e a teologia da prosperidade. Então nós vimos que Phineas Parker Quimby, ele era na verdade um gnocista que praticava também, acho que também tinha nos seus ensinos a ciência cristã, a nova era. E Phineas Quimby também teve outros, vamos dizer, outros estudantes, que no caso foi Kenyon, que foi o pastor batista, e também teve a Mary Baker. Mary Baker foi aqui a grande impulsionadora da ciência cristã. Aleluia! A grande impulsionadora da ciência cristã. Então, tudo isso, esses ensinos foram baseados nessas ciências, na ciência cristã, na nova era, que são ensinos, na verdade, pagãos. Ensinos que não têm nada a ver com a doutrina cristã. Quer dizer que é o que tentaram fazer uma simbiose, tentaram juntar algumas partes do Evangelho, trazendo aos ensinos seculares dentro dele e apresentando isso como Evangelho de Deus. Kenneth Hagin também fundou o seu ministério baseado em revelações extra-bíblicas, porque ele fala de aparições, de Jesus Cristo, uma série de coisas que ele conta nos seus livros e que motivaram ele a levar então a ensinar a esta doutrina que ele ensinou. Eles é que trouxeram a doutrina do curandeirismo, libertação, batalha espiritual, confissão positiva, tudo isso ensinos que estão influenciados pela nova era. Amém? E muitos de vocês que estão a acompanhar, se já saíram, já se libertaram desses movimentos, desses falsos movimentos, desses ensinos, sabem também que em 2000, a partir de acho que foi 2008, foi lançado um livro que fez muito sucesso, chamado o livro O Segredo. O Segredo, quando foi lançado, as igrejas universais, igrejas manais e outras igrejas neopentecostais abraçaram esse livro, e muitos até de pastores dessas igrejas incentivavam os fiéis a comprarem o livro O Segredo como um bom livro de ensino para tu manteres a tua fé. Por quê? Porque no livro Segredo temos é apresentado as ideias da nova era, de New Age Thought. O New Age Thought, que é a nova era, não é? O pensamento, o novo pensamento, na verdade, traz esses ensinos da confissão positiva também. Também apresenta a confissão positiva como ensino neste livro. Então, o que esse livro fez? Este livro, muitos dos cristãos utilizavam esse livro, lendo ele, praticando todos os ensinos que estão no livro, que vão chamar de rituais, para conquistarem ou para saírem de alguma situação que tivessem a vivenciar. Eu, pessoalmente, por questões de investigação, eu li o livro. Eu conheço o livro. Eu li o livro. Li o livro, e que mediante a leitura que fui fazendo do livro, é que eu descobri que aquele livro não era um livro cristão. Apesar de que as ideias contidas no livro pareciam ser, principalmente de confissão positiva, pareciam ser algo de Deus, mas não, porque a credibilidade das coisas que eles ensinam no livro levavam-nos para nós
aliás, a credibilidade levavam para nós darmos a mãe natureza. Foi um dos grandes aspectos que me chamou a atenção, porque a credibilidade dava a mãe natureza. Porque mesmo na fase que eu passei pelo ministério neopentecostal e também acreditava na confissão positiva. Então, nós, ao lemos o livro, encontramos aspecto que nos colocou um ponto de interrogação. Damos crédito à mãe natureza como é que realizou aquele ato. E isso foi o ângulo de 90 graus para poder perceber que, afinal de contas, era um livro pagão e não um livro verdadeiramente de Deus. Então, o que é baseado a palavra de fé? A palavra de fé é baseado em você, ou a confissão positiva, baseado em você confessar aquilo que você quer que aconteça na tua vida. E não só negar os aspectos negativos que estão acontecendo contigo. Fazer de conta que ele não existe, porque dizem para não dar a luz ou para não dar força a esta coisa. Isto também está contido neste livro, O Segredo, para quem já leu. E vai ver que estes são os ensinos que estão centrados nesses mestres da prosperidade. Amém? A confissão positiva. Então, declarar palavras positivas, falar aquilo que você quer que aconteça. Então, vimos esses ensinos, e vimos, quando eu mencionei da vez passada sobre uma mulher de um pastor, a esposa de um pastor, estava a dizer, não, quando estiveres a engomar a roupa do teu marido, tens que dizer, falar palavras positivas, ou ela usou profetizar, mas na verdade não é profecia. O que você estaria a fazer era fazer uma confissão positiva. O meu marido é um grande homem, o meu marido... Então, isto, na verdade, é um ato de witchcraft. É bruxaria. É um ritual de bruxedo. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus não diz que nós devemos negar as coisas negativas que estão a acontecer conosco. Porque quando nós vamos a Deus, o que é que nós dissemos a Deus? Dissemos a Deus que não está acontecendo nada conosco, está tudo bem. Amém? Então, isto eles retiraram destes ensinos de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin também deste mesmo movimento da prosperidade, surgiram outras correntes, que é a corrente do evangelho da autoajuda, da autossuficiência. Quer dizer, você não precisa de um salvador, você já tem tudo em ti, tem que gerar tudo em ti. Amém? Tudo que você precisa está em ti, você é um pequeno Deus. Esta é uma outra corrente, o evangelho da autoajuda. Também criou o outro movimento dos conferencistas motivacionais. Os conferencistas motivacionais estão cheios, estão agora com agendas bastante cheias, porque eles aparecem nas igrejas, vão pregando. E às vezes até o teu pastor da tua igreja é um motivational speaker. Ele pode não ser pastor na verdade, às vezes é um motivational speaker. Também vai ensinar como você vencer na vida, como enfrentar as barreiras, como criar um negócio, como fazer... Assim como John Maxwell, e tem muitos mais aí por aí, fazem exatamente isto. É o comércio da fé. Amém? Depois temos outro movimento que é o coaching. O coaching também está a ganhar muito espaço, que é o treinador, ou é uma teologia, usam da teologia humana para ensinar como você deve viver. Ele que vai te... Como é que se diz? Ele caminha consigo e go alongside with you na vida. Quer dizer, vai caminhar consigo. Quando você precisa de alguma coisa, liga para o coach vai te ensinar, vai te motivar. Quer dizer, é o pastor, na verdade, mas usam essa para te ensinar a vencer na vida. E se reparar, todos esses ensinos que aqui falei rapidamente e os seus precursores, vamos reparar que os pastores que pregam, os falsos mestres, que pregam o evangelho da prosperidade, os falsos ensinos, estes servos que hoje estão aí, e os falsos profetas, eles têm empregado também, na verdade, para vocês, como muitos não prestam atenção, eles aplicam
vão usando versos que, se vocês forem verificar muito bem, não são versos bíblicos, são versos destes livros, desses indivíduos que aqui estão, indivíduos como pastores como Miles Monroe, Joseph Prince, Joel Austin, Paul Young Shaw. Todos esses indivíduos, e não só, porque eles não vão, ou de Kenneth Hagin, porque aos livros de Phineas Parker Quimby eles não vão, porque esse livro, vamos assim dizer, o Kenneth Hagin teve que revolucionar os ensinos de Quimby para poder trazer então o movimento, o Evangelho da Prosperidade, a Teologia da Prosperidade e o movimento da Palavra de Fé. Está a entender? Então, os livros desses seus precursores, desses seus filhos, como Oral Roberts, Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Jesse Dupree, Benny Hinn e outros, esses livros, e T.D. Jakes, esses livros que esses indivíduos escrevem, estão cheios de teologias humanas, versos que eles próprios criaram, baseados nos ensinos que aqui falamos, da ciência cristã, da nova era, do gnosticismo, entende? Então, eles baseiam-se nesses ensinos falsos pagãos que não são ensinos de Deus. Então, é preciso que cada um de nós preste atenção, porque o resultado de tudo isso nos leva a quê? Nos leva a sermos egoístas, orgulhoso, altivo, materialista, com amor deste mundo, disputa e competição como estilo de vida. Todos esses ensinos vão nos levar a isso. Porque eu digo uma coisa, repara bem que quem vai à igreja do falso profeta com o intuito de que vai ser liberto, ele recebe uma profetada, na qual vão lhe colocar, vão dizer que o teu pai é feiticeiro, a tua prima é feiticeira, quem está a te fazer mal é o teu irmão. O objetivo desta revelação inimiga, ainda que seja a verdade, é para te acorrentar, a tu criares ódio e mágoa no teu coração. E quando você cria ódio e mágoa no teu coração, podes ter certeza que você não está a caminhar com Deus. Então você fica aprisionado e passa a odiar e faz do teu inimigo uma pessoa, quando o inimigo que nós temos não é uma pessoa. Por mais que o teu colega, o teu irmão, o teu amigo, seja quem tiver a te fazer mal, eles não são o teu inimigo. O teu inimigo é o diabo, o único inimigo que nós temos. Nós não temos no inimigo uma pessoa, não temos. Se você tem um inimigo pessoa, podes ter certeza que o teu caminho é o inferno. O inimigo que você tiver como pessoa vai te levar ao inferno, porque você vai ter mágoa, ódio, raiva dessa pessoa, e isto vai te impedir a tua caminhada com Deus. Então, amados, a paz do Senhor, meditem nessa palavra. Foi uma breve passagem, explicação de tudo que podemos aprender hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. O próximo ensino, nós teremos aqui os falsos profetas, os falsos mestres de Angola. Teremos a citar aqui 2 pastores que estarão em casa. Então, não perca, aproveite ouvir e também faça as suas críticas, porque nós aqui só queremos trazer a verdade e a verdade, mais nada. Amém? Então, shalom, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.